Quem imaginaria que uma menina de apenas 7 anos iria conquistar o mundo com seu talento? Berenjoke Yildiz mostrou na novela Mãe que não nasceu para ser apenas mais uma atriz, mas sim uma estrela destinada a brilhar. Com seu carisma e emoção nas cenas, ela conquistou o público, ganhou prêmios importantes e o carinho de milhões de fãs. Ao longo dos anos, Beren cresceu diante das câmeras e mostrou que tem talento de sobra. Mas o tempo passou. E agora, aos 16 anos, ela acabou surpreendendo o mundo com sua transformação. Muitos internautas começaram a comentar sobre seu novo visual, dizendo que ela está parecendo uma mulher de 30 anos. Tudo isso por causa do seu estilo e da forma como vem se vestindo ultimamente. Mas o que será que está influenciando esse comportamento? Será a pressão da mídia? Ou apenas a fase natural da adolescência? Mas antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Top Novels se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o mundo das novelas e seus artistas favoritos. Agora sim, vamos descobrir a verdade sobre essa transformação que poucos comentam. A atriz Berenjoke Yildiz nasceu em 29 de setembro de 2009, em Istambul, na Turquia. Desde muito pequena, ela já mostrava talento para atuar. Com apenas 4 anos, começou sua carreira aparecendo em comerciais de televisão e logo conquistou seus primeiros papéis em séries turcas. Seu primeiro trabalho importante foi em Kocaman Ailesi, exibida entre 2014 e 2015, onde interpretou a personagem Pelin. Mesmo tão nova, Beren chamou a atenção do público e dos diretores pelo seu carisma e naturalidade em frente às câmeras. Em 2016, ela participou do programa Gulduy Show, mas foi no mesmo ano que sua vida mudou completamente. Beren se tornou conhecida mundialmente ao interpretar a pequena Melek na emocionante série Anne, que em português significa mãe. Na trama, ela vive uma menina que sofre maus tratos e é acolhida por sua professora. Sua atuação intensa e comovente emocionou milhões de pessoas e lhe rendeu o prêmio Golden Butterfly como melhor atriz mirim do ano. Depois desse sucesso, Beren continuou brilhando na televisão turca. Em 2018, ela foi a protagonista da série Kızım, conhecida como Minha Filha, onde deu vida à encantadora Oyku. Mais uma vez, sua atuação conquistou o público e reforçou seu talento como uma das jovens atrizes mais promissoras da Turquia. Porém, junto com o crescimento vieram também as críticas. Beren passou por um momento completamente inesperado. Com apenas 13 anos, a atriz foi alvo de comentários cruéis vindos da mídia e de figuras públicas que, em vez de reconhecerem o talento de uma criança, resolveram apontar o dedo para a aparência dela. Um dos episódios mais revoltantes aconteceu quando o cantor turco İbrahim Tatlıses fez uma declaração que chocou o país. Ele afirmou que Beren precisava perder 6 quilos e ainda disse que esperava que o gosto dela por kebab acabasse logo. Em outras palavras, insinuou que uma menina de 13 anos precisava se preocupar com o próprio peso, como se a aparência dela fosse mais importante que qualquer outra coisa. A repercussão foi imediata. Fãs e internautas ficaram indignados. Muitos consideraram absurdo um homem adulto fazer comentários tão grosseiros sobre o corpo de uma adolescente. Mas o mais alarmante é que esse tipo de comportamento não é novidade. Não é de hoje que o público e a mídia se sentem no direito de opinar sobre a aparência de atrizes mirins, como se o corpo delas fosse propriedade coletiva, aberto a julgamento. E o que tudo isso revela é um problema muito mais profundo: o desejo do público de moldar essas meninas como se fossem bonecas de vitrine, exigindo delas um padrão que nem mesmo adultos conseguem sustentar. Hoje o alvo é Beren, ontem foi outra, amanhã será mais uma. A roda das críticas nunca para de girar. Na Turquia, esse tipo de situação é mais comum do que se imagina. A atriz Kübra Süzgin, por exemplo, que interpretou a pequena Nisan na novela Força de Mulher, também enfrentou comentários cruéis ao começar a aparecer mais crescida nas redes sociais. Ela, que encantou o público com sua doçura e inocência, passou a ser julgada simplesmente por amadurecer. E como resultado, preferiu se afastar da mídia, não por falta de talento, mas por cansaço. Cansaço de ser observada, analisada e criticada como se fosse um produto e não uma pessoa. E isso não acontece só na Turquia. Aqui no Brasil, a apresentadora Maisa Silva também enfrentou o mesmo dilema. Cresceu sob os holofotes e, quando começou a se vestir como uma adolescente, foi atacada por pessoas que pareciam esquecer que crescer é natural. Parece que o público tem dificuldade de lidar com o tempo, e mais ainda com o crescimento feminino. Mas o que mais chama a atenção nesse caso é o silêncio de Beren. Mesmo diante das ofensas e da pressão, ela não respondeu. Não fez declarações, não rebateu, não chorou em público. Manteve-se em silêncio. Um silêncio que, de certa forma, dizia tudo.
Talvez por maturidade, talvez por medo de piorar a situação, ou talvez por entender que qualquer resposta sua seria distorcida pela mídia que já a julgava demais. Esse episódio marcou uma virada na vida da atriz. E de algum modo deixou cicatrizes que ainda se refletem hoje. Porque quando o mundo diz a uma menina de 13 anos que ela precisa mudar a própria aparência, o que ela aprende é que não basta ser talentosa. Ela aprende que precisa se encaixar, que precisa agradar. E talvez, lá na frente, essa pressão toda tenha influenciado as escolhas de aparência, estilo e comportamento que veríamos mais tarde. Afinal, quem planta críticas em uma criança, colhe mudanças em uma adolescente. Depois de todo aquele episódio envolvendo as críticas à aparência de Beren, parecia que tudo tinha ficado no passado. Mas o tempo passou, e a polêmica voltou, só que agora de outra forma. A menina que o público aprendeu a amar nas novelas turcas cresceu, e cresceu diante de todos. Aos 16 anos, Beren reapareceu nas redes sociais com um estilo completamente diferente. Roupas justas, decotes, maquiagem marcante e poses mais adultas chamaram atenção imediatamente. Em poucos minutos, os comentários começaram a se espalhar. Ela parece uma mulher de 30 anos, diziam uns. Perdeu a doçura, está forçando maturidade. Não parece mais a Beren que conhecíamos, diziam outros. A imagem que antes representava a inocência agora dava lugar a uma figura mais madura, e isso foi o suficiente para provocar uma nova onda de julgamentos. O público se dividiu entre quem achou normal a mudança e quem viu nela um exagero. Mas, no fim das contas, todo mundo quis opinar, como se a vida de uma adolescente fosse um espetáculo aberto a comentários. E é impossível não lembrar do que aconteceu lá atrás, quando Beren ainda tinha 13 anos e foi atacada por um cantor famoso que insinuou que ela precisava emagrecer. Naquele momento, o público defendeu a atriz daqueles comentários maldosos. E agora, ironicamente, depois de mudar, ela é criticada não somente pela mídia, mas também pelo público, só que por ter mudado demais. Ou seja, quando era criança, diziam que precisava crescer. Agora, dizem que cresceu demais. Parece que nenhuma versão de Beren é suficiente para satisfazer a expectativa dos outros. E aí fica o questionamento. Será que essa transformação é realmente uma escolha pessoal da atriz? Ou é o resultado direto de anos de pressão, de comentários, de comparações, de exigências que começaram quando ela ainda era só uma criança? Porque não dá para ignorar que Beren cresceu sob o olhar constante da mídia, dos fãs e dos haters. Crianças expostas assim aprendem cedo demais que precisam se encaixar em padrões que mudam o tempo todo. O que ontem era fofo, hoje é inadequado. O que antes era natural, agora é exagerado. Mas será que o erro está na roupa que ela usa? Ou está em quem observa? Em quem transforma o amadurecimento natural de uma jovem em polêmica? A verdade é que o público e a mídia querem controlar o crescimento das atrizes mirins como se fossem donas delas. Querem que continuem eternamente crianças, mas ao mesmo tempo exigem maturidade. Cobram naturalidade, mas punem qualquer mudança. E nesse meio, Beren acaba virando o reflexo de uma geração inteira de jovens artistas. Meninas que crescem sob o peso da opinião pública e aprendem que, antes da voz, do talento e da essência, o que será julgado é sempre a aparência. Hoje, a transformação de Beren não é apenas sobre estilo ou vaidade. É o retrato de um conflito maior. O conflito entre o que o público quer ver e o que a realidade impõe. Entre a imagem idealizada e a pessoa real que existe por trás dela. Porque, no fim das contas, o mesmo público que criticou o corpo de uma criança agora critica a imagem de uma adolescente. E talvez o problema nunca tenha sido a mudança de Beren. Talvez o problema sempre tenha sido o olhar de quem insiste em cobrar perfeição, de quem só está tentando crescer. No fim, toda essa polêmica revela um problema muito maior. A forma como a mídia e o público tratam os jovens artistas. Primeiro, criticam por serem crianças demais. Depois, apontam o dedo quando crescem. A verdade é que quem mais fala é quem menos entende o peso de viver sob o olhar de milhões. A mesma mídia que elogia o talento é a que cria manchetes para destruir a imagem. E o mesmo público que aplaudia a doçura da menina, agora tenta ditar como a mulher deve se vestir, agir e se comportar. Mas, enquanto uns falam, Beren continua fazendo o que sempre soube, atuar com talento e emoção. Hoje, aos 16 anos, ela segue conquistando espaço na televisão turca e mostrando que nenhuma crítica é capaz de apagar o brilho de quem nasceu para brilhar. E agora eu quero saber de você. O que achou de tudo isso? As críticas foram justas ou apenas mais uma prova de que o público não sabe lidar com o amadurecimento de quem cresce diante das câmeras? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você pensa. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal Tops Novel e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo!